meus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Depois da Cabana. A minissérie estreou no dia 7 de setembro na Netflix, e esse vídeo aqui, como já passou um tempinho aí da estreia, vai ser um vídeo com spoilers e uns explicados até pra falar em detalhes o que eu achei, especificações aí dos episódios e, lógico, falar sobre o final. E ai, gente, que saudade que eu tava de gravar, faz mais ou menos quase um mês desde quando eu viajei. Pra quem acompanha o Instagram sabe do que eu tô falando, e aí eu deixei todo o conteúdo gravado e agora eu tô retomando aqui a gravação por causa dessa série, até o porquê do motivo dela tá saindo um pouco mais tarde do que geralmente sai no canal, mas enfim, eu não podia deixar de falar dessa série porque foi uma minissérie que eu gostei bastante e, como vocês sabem, eu sempre tento ao máximo trazer as novidades dos filmes e das séries o quanto antes pra vocês aqui. Bom, gente, na história da minissérie a gente acompanha essa moça que ela acaba aparecendo depois de sofrer um atropelamento e a gente descobre que ela viveu em cativeiro durante 5 meses com outras 2 crianças. Só que o caso dela acaba se conectando com o caso do passado da cidade que aconteceu há 13 anos e nunca foi solucionado. E aí é muito interessante como a série ela vai desenhando esse mistério e vai conectando como que o caso ali de 13 anos atrás se conecta com esse, e inclusive, né, principalmente com o choque dos pais da vítima de 13 anos atrás, da Lina, falando que aquela não era a filha dela, mas ela se identificava como Lina. A minissérie alemã tem apenas 6 episódios de 50 minutos e é muito bom porque eu acho que traz uma narrativa muito bem condensada e vai direto ao ponto, e eu acho que é uma narrativa que te instiga e muito. A série ela é baseada no livro, é um best-seller, e eu acho que a minissérie ela não poderia ser diferente justamente por causa dessa instigação. Mas eu preciso dizer aqui também, eu acho que a complexidade do caso, o que a gente vai acompanhando ao longo da minissérie, é muito mais complexo do que de fato o final. O final ali é relativamente simples, a conexão ali, né, do serial killer não necessariamente é tão pessoal, é pessoal pra ele. Eu já vou falar sobre ele aqui, mas eu só falo isso porque enquanto eu tava assistindo, né, cara, você vai ficando com um nó na cabeça, porque você começa a ir pra outros direcionamentos, você acha que possivelmente ele poderia até ser da família, pode ser um ex-namorado, e a gente vai acompanhando, e a série ela vai entregando aos poucos ali, né, principalmente o envolvimento dessa Lina ali, né, que na realidade é a Yasmin, e também, né, esse controle que ele tem ali sobre ela e também, né, das crianças, principalmente a Hannah, que vem com decisões muito fortes. E eu preciso dizer, gente, eu sei que a menina ela foi criada assim, mas tinham vários momentos que eu ficava assim: ai, conivente, é igual o pai. O Jonathan, tadinho, eu ficava com mais peninha dele. Mas coitada, ela foi criada assim, essa foi a realidade que ela foi inserida. E por isso eu queria também falar como que eles trabalharam os traumas aqui na série, porque eles trabalham muito bem, tanto de maneira visual, quanto ali no áudio, né? Quando a gente acompanha a Lina, a Yasmin, né? Ela é uma personagem que ela acaba não ajudando muito a polícia, mas eu acho que é muito importante a gente observar como ela tá muito dentro daquela vivência dela, tanto que por mais que ela acredite que ela se livrou, né, pra ela tinha matado o sequestrador dela, tanto que quando ela volta pra casa, ela volta ao tom natural do cabelo dela, que a gente vê na história do flashback como aconteceu o sequestro dela, a gente vê que ela era originalmente morena, e aí quando ela tá mais à vontade com a situação, ela volta a ser morena, ela pinta o cabelo dela de novo, mas a gente vê que ela ainda tá ali na rotina, que ela foi designada por muito tempo, então ela acordava ainda às 7 da manhã, ela ainda se sentia sendo controlada, até porque a gente vê bastante ao longo aí dos episódios da minissérie como era feita essa coação ali dele, né? Então ele falava que se não seguisse as regras ele iria matar eles, né? Então sempre em tom de ameaça, então ela sempre estava vivendo ali meio que no medo do que foi construído ali da vida dela nesses últimos 5 meses em que ela esteve no cativeiro. Então é muito legal que eles traziam a voz dele, né? Falando assim, não faça isso, Lina, não fala. E ao mesmo tempo a gente via como ela ia batalhando internamente com ela. Então tinha vezes que ela queria responder, e aí era quando ela tinha os ataques de pânico, ou quando, por exemplo, o coração dela acelerava ali no hospital. E eu preciso dizer também, gente, uma das coisas que eu não curto muito em tramas policiais, aqui eu acho que não é tanto, tá? Mas é quando eles fazem a polícia ser muito burra. Por exemplo, o caso só não foi resolvido porque a polícia foi burra, e aí tudo meio que se resolve com muito mais com os protagonistas do que pela polícia em si. Aqui a gente até vê eles caminhando bastante. É lógico que a aparição da Yasmin, ela é fundamental
digital para que eles consigam dar sequência, inclusive na investigação ali do passado, né? A investigação também facilita um pouco por já ter um banco de dados digital, por exemplo, quando eles até encontram ali o cara, né, o Lars, que seria o pai, a moça da empresa até fala assim, antes da gente vir para essa cidade, ainda não existia os arquivos digitais, então eles só conseguiam entender essa conexão, né, dos Beck com a família Rogner, porque tinha esses arquivos que ainda não tinham sido digitalizados, então é natural, né, que os casos fiquem mais complexos, porque no digital fica muito mais fácil de você ligar os pontos ali. E a gente vê a polícia encontrando as outras mulheres, conseguindo ver que ele era um serial killer e começa a construir, né, da Lina ter sido ali a primeira vítima, mas qual que é a real construção, qual que é a conexão? Aí a gente vê que tem muito mais do interno ali da mãe. Eu vou falar só sobre o assassino, mas voltando aqui, né, a essa questão dos traumas, a gente vê o porquê, inclusive, ela não ajudava a polícia, né? Tava ali na cabeça dela, a ponto até mesmo dela querer tirar a própria vida. O momento em que ela tenta tirar a própria vida, ela tá confortável com ela, né? Ela deixou a história da Lina do passado até ela ver que ela tá no controle de novo. Quando as compras elas chegam, né? E ela vê a tintura do cabelo loiro, ela sabe que ela já tá sendo controlada. A gente vê em dado momento que tem câmeras ali na casa dela, né? E também ela volta a colocar aquela roupinha. Isso foi um aspecto que eu achei muito legal da construção da série. Eu acho que é um mistério muito instigante, né, conforme você vai acompanhando, porque eu queria entender por que que todas usavam as roupas, né? Quando a gente vê que tiveram outras vítimas, era sempre o mesmo sapato, sempre a mesma saia, e depois a gente entende que veio ali da mãe dele, né? Quando a policial, a Aida, ela encontra aquele retrato da família, é revelado que a mãe abandonou ele ali no passado e ela tinha exatamente a roupa que as vítimas usavam, que é aquela roupa mais tradicional, né? Então o psicológico desse assassino também tá muito envolto no materno, não essencialmente na Lina, na conexão que possivelmente teria esse assassino, né? Mas na realidade é uma conexão até muito mais profunda, porque fala justamente da maternidade. O momento que ele sequestra a Lina, né, a gente vê que ela já estava grávida da Hannah, e a gente vê essa necessidade dessa construção de família que ele não teve ali no passado, né? Ele fala que ele foi criado pelos avós, e a Lina, né, ela sempre era descrita como uma pessoa que sempre estava disposta a ajudar, e a gente vê que ela foi ali a primeira vítima porque ela foi muito simpática com ele, então ele viu um cuidado materno, tipo, vamos tomar um sorvete, sabe? E isso também é imprimido ali na Hannah, nas escolhas da Hannah, porque quando a Yasmin pergunta por que que ela era a única que sobreviveu ao longo desses anos, né, a gente vê que no final foi uma escolha da própria Hannah, da forma que ela conduzia as histórias, como era essa representação do materno ali pra ela, né? E ela fala, ela lia as histórias como a mamãe, né? A Lina original. Então as outras moças, elas eram meio que descartadas no final das contas, né? Mas todas sofreram o mesmo ato, né? É bem pesado, né? Como a série, ela não essencialmente mostra, ela deixa indiretas ali, né? Por exemplo, tem um certo momento que a gente vê a Yasmin acorrentada, e aí ele fala que ela serviu bem ali e tudo mais, porque ele fazia a mesma coisa ali com a Lina. E é interessante porque em dado momento a investigação ela fala que possivelmente tinham outros cúmplices, né? Porque as crianças eram filhos de pais diferentes. E aí a gente descobre que no final das contas a Hannah, ela era filha do ex-namorado da Lina, enquanto ela era livre ali, né? Então ela foi sequestrada já grávida dessa criança, e o Jonathan veio de fruto do estupro ali, né? Enquanto a Lina estava em cativeiro, e a sua morte veio devido a bebê Sarah, que também morreu. E aí elas explicam sobre a doença da placenta, em que ela precisava ter tido um auxílio médico e não teve, e isso ocasionou a morte dela. E a Lina, por ser essa representação do materno, né, da constituição da família dele ali, ela tem um tratamento diferente. Então, quando ela é enterrada no jardim de casa. E é muito profundo, né, porque quando a gente vê toda a investigação do bullying com a Ada, né, com esse caso atual e o caso antigo, ele sempre estava nessa promessa de descobrir onde ela estava. E a série, ela se finaliza justamente falando, agora sabemos onde ela está,
ela está enterrada com a gente. E também falam que ela sempre estava pronta para ajudar, como ela era uma pessoa atenciosa, que ajudava os outros. Em dado momento, eu confesso que eu fiquei até desconfiada, que era um investigador, né? Ele teve certa paixão por ela, eu cheguei a desconfiar dele mesmo. Eu confesso que eu cheguei a desconfiar até mesmo do próprio pai dela, mas quando eles começaram a falar que tinham vários cúmplices, né, dele talvez ter sido um desses porque ele ficou com medo de perder a Hannah, enfim. Eu acho que essa série também o interessante está nisso, de como ela vai te levando na narrativa, como que você vai pensando, até pela obsessão que ele tinha ali com a neta, né, quando, ela é muito parecida com a Lina criança, então eu quero só essa neta, e por que não a mesma obsessão com o Jonathan, sabe? Então acho que eles construíram muito bem como que esse mistério ele ia sendo conduzido ali na meiuca. Mas aí, retomando, né, a gente viu que na construção de família, né, eles não essencialmente tinham sempre a mesma mãe, né? E as outras vítimas, por não serem mães aos olhos ali da Hannah, elas eram descartadas. E por isso a Lina tem um tratamento diferente. Ela é enterrada e por isso ela é substituída. Dentro dessa obsessão dele, as outras se tornam Lina. Dentro da imagem que ele tinha da mãe dele também, né? Por causa da roupa, dos aspectos e do materno. Então, quando eles têm essa constituição de família, por exemplo, a gente vê que é uma família facilmente modificável, né? As mães foram múltiplas aí, né? Depois a gente descobre que tiveram várias outras mulheres que de fato ele é um serial killer. Inclusive eu até perguntei para uma amiga minha que é psicóloga qual que poderia ser o diagnóstico dessa pessoa, e muitos psicopatas, né, eles são diagnosticados com um transtorno de personalidade antissocial, tanto que a gente vê ali, né, nessa abertura que a Lina, ela é muito simpática com ele, já é um gatilho dentro do trauma dele do materno. Uma das coisas que ela me explicou que psicopatas têm muito presentes ali, eu vou até ler aqui, é uma predileção subjacente pela obscenidade. E em resumo, né, o que eu quero dizer com tudo isso, porque eu sei que vocês gostam, né, dessas curiosidades, é que ele já tinha essa predisposição para esse transtorno e a mãe foi um gatilho. Então, a mãe ter abandonado ele ali na infância foi um gatilho para que mulheres fossem suas vítimas ali, né? Então, a Lina, para ele, é uma junção do que seria o conceito de família e o trauma do abandono da mãe. Tanto que nas vítimas dele, né, todas elas pintavam cabelo de loiro, e aí também pode ser uma junção com a mãe, que também era loira, né? Mas ele sempre fazia a marca que em dado momento os pais até falam que ela tinha, mas que não era a marca que ela tinha, porque ela coisou na grelha, assim, né? Então ele reproduzia isso, ele queria que todas fossem a Lina e que fosse essa representação do materno para aqueles filhos dele. Então a gente vê o entorno dele sempre na constituição da família, e é interessante porque a Hannah também, dentro desse trauma que ele causou na criação dessa criança, né, a concepção de família dela também é muito deturpada, é muito relacionada às pessoas que ela gosta e não essencialmente ao laço familiar. Então, por exemplo, ele teve a criação ali pelos avós e não pelos pais, que teve esse abandono da mãe do passado, e ele foi criado pelos avós. Já a Hannah tinha a concepção que qualquer mulher que estivesse ali com ele seria supostamente a mãe, né? E depois ela até vem falar que a Ruth poderia ser tipo a avó, porque era uma pessoa que ela gostava. Já tenho meu avô, então ela tem uma concepção de família deturpada pela criação dela, por causa de tudo isso que o Lars envolveu, né, tanto no sequestro ali do passado da Lina e também o que ele submeteu essas crianças. Então por isso ela também muito facilmente volta, ela acredita que aquele é o pai dela, né, ela foi criada dessa forma. A Lina, eu vejo muito mais, e aí até voltando à construção dos traumas, tanto do assassino quanto das vítimas desse assassino, ela volta porque ela sabe que ela só vai conseguir viver a vida dela dentro de certa normalidade quando ele morrer. Então, quando ela foge e ela acredita que ele morreu, ela pinta o seu cabelo de castanho, ela volta a ser ela, ainda dentro de um controle. Quando ela vê que ela não tá no controle,
que ela está sendo controlada ainda, ela volta a ser a Lina, porque ela sabe que ela vai ter que fazer as coisas do jeito dele. Então, quando ela aceita voltar, ela sabe que ela ia ser infernizada por ele iria sequestrar ela em dado momento da sua vida, ela se sentia observada, seja ali mentalmente ou de fato, né, nas câmeras que foi revelado pra gente como público. Então, por isso ela volta na intenção realmente de matar ele. E aí eu acho que outro significado muito interessante que a série trouxe foi com relação às mãos, né? Porque quando a Hannah mostra, ela explica falando que era pra mostrar que não teria como ninguém ser ferido, né? Então, quando a Lina tenta matar ele, ela leva ali a faca, né? Ela sabe que ela poderia ser pega e de fato ela foi, né? E também pra maquiar que ela trouxe, né? Até é interessante que é no local mais íntimo da mulher, aquele mesmo vidro que foi o que ele tinha matado o outro cara que ajudou ela, que atropelou ela acidentalmente, né? Que era a arma do crime. Então sempre esteve ali com ela. Então eu acho muito legal que dentro dessas regras ela soube driblar ali, sendo mais esperta também e matando ele, porque essa de fato seria a sua única liberdade. E aí no final a gente vê aí, inclusive, ela acordando ainda dentro do que foi imposto a ela ainda acorda às 7 da manhã, mas ela se sente mais livre. A gente vê ela ali num peso que ela tem uma liberdade, ela tá mais tranquila, ela voltou aos seus cabelos castanhos. Então eu acho que a série ela trabalha simbolismos aí de forma muito concreta, e eu acho que é isso que faz, além da narrativa, a gente ficar tão obcecado por esse mistério. E tem outra questão também, a obsessão com esse caso, como eles vão construindo essa estrutura narrativa, também vem em algumas dificuldades. Por exemplo, o momento da bomba ali no entorno do cativeiro é muito tenso, e não só, depois eu fiquei pensando, tipo, meu Deus, essa mulher saiu correndo, ela não sabia que ela tava num campo minado, sabe? Poderia ter acontecido algo muito grave com ela enquanto ela fugia. A série, ela trabalha muito bem sua simbologia. Como eu falei, eu acho que a solução ela é um pouco mais simples, porque não é essencialmente conectado, a não ser o próprio trauma dele ali da infância com a mãe. A Lina, infelizmente, foi a primeira mulher que foi muito simpática, e muito pela sua discrição, né? Ela sempre estava pronta para ajudar, e ela já estava ali grávida, ela teve seu lado maternal aflorado. A gente percebe com isso, né, que não tendo cúmplices, o Jonathan, ele era de pai diferente, porque era dele, que veio de um estupro, assim como a Sarah, só que a Sarah morreu e infelizmente também ocasionou a morte da Lina real. E a Lina, ela também é muito importante para simbologias da conclusão dessa história, né? Como a praia, a Hannah querer ir pra praia, querer ver esse farol e ser um ponto até mesmo de encontro, tanto pro detetive saber onde eles estavam indo, pro avô conseguir chegar lá, né? De ser um ponto final do que significava a Lina, né? Tanto que depois a gente vê ela ali no final na praia, e eles tendo um alívio de conclusão. Era um peso pros dois. E a promessa do detetive, né? Ele sempre disse que encontraria a Lina. Ele de fato encontrou, assim como ele também disse que encontraria a Hannah, e ele encontra. Então esse final ele é conclusivo para todos os casos, para essa história, que é uma história muito bem contada. Mas eu quero saber de vocês conheciam Depois da Cabana? Teve mais algum detalhe que vocês repararam e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!